Eu sou a Natália. Eu sou a Carolina. Eu sou a Mayara. E o nosso tema é a importância da biodiversidade. Bom, a biodiversidade ela existe em qualquer parte do planeta. No Brasil, ela é abundante nos biomas do Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica, que possuem uma grande variedade de espécies e tiveram grande parte do seu território desmatado. Neste trabalho apresentaremos a definição, A importância, Implicação das perdas, crises da biodiversidade, interferências humanas, o histórico, como podemos preservá-la unidades de conservação, notícias sobre o tema. e a atuação do gestor. A definição que temos mais aceita atualmente é da Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, que diz basicamente que a biodiversidade é a variabilidade de organismos vivos vivendo em determinada região. Assim, o conceito de biodiversidade hoje abrange a diversidade genética entre espécies, de espécies e a diversidade entre ecossistemas. Mas esse conceito de biodiversidade nem sempre esteve tão bem definido. Isso porque, antigamente, os homens não tinham noção da quantidade de espécies que existem no planeta, mas sempre existiram pessoas que gostavam de identificar e de classificar esses seres vivos. O problema é que muitas vezes essas pessoas não conseguiam transmitir as informações coletadas para outras por diferença de região. Cada região dava um nome diferente para esses animais. E esse problema só foi ser resolvido a partir de 1975, com Carlos Linneu, que publicou um livro que criava regras na hora de nomear o animal, criando um padrão. Sendo assim, as informações começaram a ser trocadas e em apenas algumas décadas, de 1975 até hoje, o número de espécies conhecidas passou de milhares para 1.800.000 espécies conhecidas e deu ao homem uma pequena noção da quantidade de animais existentes e formas diferentes de vida. As justificam a preocupação com a preservação da diversidade biológica. Primeiro, porque ela é responsável pelo equilíbrio dos serviços oferecidos pelos ecossistemas. Segundo, porque ela apresenta imenso potencial econômico. E terceiro, pelo aumento da taxa de extinção das espécies, causada pelas atividades antrópicas. As necessidades humanas, como alimentação, vestimentas, medicamentos, energia, desenvolvimento, qualidade de vida, dependem totalmente dos recursos biológicos. Os processos que acontecem nos ecossistemas produzem vários benefícios, tais como a regulação da qualidade do ar e da água, a polinização, o sequestro de carbono, a moderação dos desastres naturais, o controle da erosão, da proliferação de doenças e da temperatura. Os resultados da perda da biodiversidade incidem mais agudamente sobre as populações ribeirinhas, extrativistas, indígenas e de pescadores, pois elas lidam diretamente com o meio e necessitam dele para a sua sobrevivência. Os setores do turismo, da pesca, da produção de cosméticos, de alimentos e de medicamentos também sofrem drásticas perdas, pois eles precisam dos recursos naturais para o desenvolvimento e a produção de novas tecnologias. Apesar de muitos não saberem, crise de extinção de espécies é um fenômeno normal que acontece durante o processo evolutivo. Alguns estudos mostram que já passamos por pelo menos 5 grandes crises de extinção. A última delas é a mais conhecida, que aconteceu durante o período do Cretáceo, com a extinção dos dinossauros. Essas crises são importantes para liberar novos nichos ecológicos, para que outras espécies tenham a chance de evoluir para ocupá-los. Inclusive, foi isso que aconteceu com os mamíferos. Com a extinção dos dinossauros, novos nichos ecológicos foram liberados e para ocupar esses espaços, os mamíferos foram evoluindo para formas cada vez mais complexas e os Homo sapiens, os humanos, são uma prova disso. Atualmente, existem estudos que provam que estamos vivendo a 6ª grande crise de extinção. Mas essa é uma crise sem precedentes, porque é a primeira vez que a crise não ocorre por processos naturais, e sim pela influência humana nas outras formas de vida. As principais formas de interferência humana nessa 6ª crise de extinção é a emissão de poluentes, a fragmentação de habitats e também a introdução de espécies exóticas.
que envolve a contaminação da água, da terra e da atmosfera, acarreta um grande problema de saúde e de qualidade de vida na sociedade, como podemos observar nas grandes metrópoles, em que se há uma maior quantidade de pessoas com problemas respiratórios, com maior estresse no cotidiano e uma maior taxa de mortalidade. O desmatamento de grandes áreas de vegetação nativa para fins econômicos acaba por destruir habitats naturais da região afetada e também os biomas desta região. A espécie não nativa em uma região faz com que se inicie uma disputa entre a espécie nativa e a exótica. E essa disputa sempre vai favorecer a exótica, porque ela não possui um predador natural que controle a proliferação da espécie. Sendo assim, ela vai se multiplicar e se tornar uma praga na região. Isso é um grande problema, principalmente aqui no Brasil, porque nossas principais atividades econômicas é a agricultura e a pecuária, e elas dependem de espécies exóticas, como os bovinos, os suínos, a cana-de-açúcar, o trigo, o café, entre outros. Reservar espaços para a proteção dos recursos naturais é uma técnica antiga. Existem registros de reservas de caça dos assírios em 700 anos antes de Cristo, mas foi só a partir do século XVIII que o homem passou a questionar realmente a sua relação com o meio ambiente por conta da poluição causada pelas primeiras fases da Revolução Industrial. No século XIX, no ano de 1864, o presidente Abraham Lincoln inaugurou o primeiro parque nacional, o Parque Nacional de Yellowstone, que foi o que consolidou a ideia de conservar a natureza através de uma área que era livre da ação humana. Mas foi apenas um século mais tarde, no ano de 1948, que foi criada uma instituição com o objetivo de monitorar a criação desses parques. O nome dessa instituição era União para a Conservação da Natureza. A partir dos anos 60, a conservação da natureza passou de ser apenas pela beleza e começaram a entender um pouco da importância da fauna, da flora e dos serviços ecossistêmicos para a saúde e qualidade de vida humana. No Brasil, no ano de 1965, foi fundado o Código Florestal, que trazia conceitos como de áreas de preservação permanente e reservas legais. Devido a essas mudanças de pensamentos e a movimentos como o do ambientalismo, a ONU, em 1972, realizou a Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente Humano, que mais tarde ficou conhecida como Conferência de Estocolmo, que introduziu a ideia de que o homem é o responsável pela manutenção do equilíbrio do planeta. Depois dessa conferência, começaram a surgir muitos ministérios e instituições voltadas para a proteção do meio ambiente, criando a necessidade de uma instituição internacional voltada para a gestão global dos problemas ambientais. Foi então que a ONU criou o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Alguns anos depois da criação do PNUMA, no ano de 1980, aquela mesma instituição que foi criada para monitorar a criação de parques nacionais, publicou uma carta chamada Estratégia Mundial para a Conservação, que tinha o objetivo de conciliar o desenvolvimento humano com a conservação do meio ambiente. Essa carta é o marco para os princípios que direcionavam as políticas nacionais para a conservação da natureza, visando o uso sustentável dos recursos naturais. Existem também formas individuais de preservar a natureza, como desenvolver uma consciência ecológica, transformar hábitos cotidianos como o padrão de consumo, eleger representantes com responsabilidade e consciência ecológica e também se inteirar e participar de projetos, manifestações e organizações ambientais. Segundo o SNUC, as áreas de proteção ambiental são unidades de conservação que possuem o objetivo de assegurar o bem-estar para as populações humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais. São espaços regidos por leis e decretos municipais, estaduais e federais. A área de proteção ambiental de Tupararanga foi criada pela Lei Estadual 10.100, de 1º de dezembro de 1998. Ela abrange a área da bacia hidrográfica da represa de Tupararanga, denominada como Alto Sorocaba. A área de proteção é compreendida por 8 municípios:
dentre eles São Roque, Ibiúna, Cotia e Vargem Grande. A criação fez-se necessária devido ao avanço de loteamentos em áreas de grande fragilidade ambiental, pelo uso intenso de agrotóxicos e por outras atividades que estavam comprometendo a sustentabilidade dos recursos naturais. O Parque da Biodiversidade em Sorocaba é uma unidade de proteção integral na categoria Parque Municipal, definida pela Lei Federal nº 9.985, de 2000, instituída pelo SNUC. Situa-se numa região de floresta estacional semidecidual, que apresenta clima tropical, com intensas chuvas seguidas por um período de estiagem e com um frio intenso. Sua principal função é a de proteger a fauna e a flora da região, proporcionar desenvolvimento de pesquisas, ecoturismo, lazer e atividades de educação ambiental. Conta com 150 espécies de animais e 63 espécies arbóreas. A notícia publicada no dia 19 de novembro de 2015 na Gazeta Online informa que a lama de rejeitos de minérios despejada no Rio Doce pela Samarco, em Mariana, Minas Gerais, sufocou pelo menos 200 espécies de peixe e, consequentemente, afetará os mamíferos e felinos daquela região. A lama contendo rejeitos minérios vai se instalar no fundo do rio, alterar as características químicas da água, impedir o desenvolvimento de algas e afetar toda uma cadeia alimentar presente naquele ecossistema. Saiu uma notícia no mês passado, no jornal Estadão, sobre uma cobra que pôs em risco uma floresta inteira. A história não é recente. Acreditam-se especialistas, por pesquisas realizadas, que o fato ocorreu em 1940. Quando um navio carcereiro, ao desembarcar na ilha de Kwa, no Oceano Pacífico, trouxe com eles uma cobra, nativa de Papuá, da Nova Guiné. A cobra, ao desembarcar no local, ela se adapta super bem. Começou a se alimentar de todas as aves que haviam na região, só que aí começou a desencadear o problema, porque as aves, elas têm um papel muito importante na dispersão de sementes. E reduzindo o número de aves, reduziu-se consequentemente o número de novas espécies arbóreas em 92%. Com isso, afetou-se também a estrutura e a composição da floresta. Em 1980, pesquisadores constataram que de 12 espécies existentes na região, 10 foram extintas pela cobra, sendo que uma delas é extinta globalmente. O gestor ambiental pode atuar na área da biodiversidade em ONGs e unidades de conservação como voluntário, órgãos e entidades que possam garantir a preservação das espécies, realizando relatórios sobre a situação de áreas degradadas, avaliando impactos ambientais, criando programas específicos para a preservação das áreas degradadas, utilizando sistemas computacionais para mapear, controlar e monitorar áreas de proteção ambiental, criar projetos de educação ambiental voltados para conscientizar a população.